Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, sou engenheiro cartógrafo e gostaria de apresentar para vocês, esse lançamento da Geomax. É o modelo Zoom 10, um equipamento suíço, e a gente vai tentar passar para vocês algumas informações desse equipamento e o custo-benefício dele hoje aqui no mercado. Bom pessoal, começando aqui, esse equipamento aqui, Zoom 10, ele é um equipamento de 2 segundos de precisão, possui teclado duplo, certo? E ele mede até 350 metros sem o refletor, sem o prisma, certo? Esse equipamento tem trava, a gente consegue travar o movimento vertical e horizontal, padrão Geomax, normal. Temos a bateria aqui, vocês acabaram de ver na vinheta. Porém, eu vou retirar para mostrar para vocês a etiqueta, onde consta o número de série, precisão angular, medição sem prisma, tá? Esse equipamento aqui chegou como linha de entrada da Geomax, possibilitando ao consumidor final, você que é técnico, engenheiro, geomensor, agrimensor, que utiliza esse equipamento para trabalhar, as funcionalidades dele. A gente também vai mostrar a funcionalidade desse aparelho com o software Exped, o software italiano, que muita gente no mercado já conhece e tem disponível hoje em dia no equipamento RTK ou no equipamento de estação total robótica, né? Então, com esse Exped nesse equipamento, o nível de produção, o nível de facilidade em campo é muito alto no caso, né? Você consegue importar um arquivo DXF para dentro da nossa obra aqui, certo? Facilitando a alocação do seu projeto. Imagine você aí com o loteamento aqui desse ambiente, dentro do equipamento, podendo selecionar ali a linha, a rua, o perfil, um MDT, todas essas funções integrado com esse equipamento, né? Então a gente vai mostrar adiante como isso é possível. Pessoal, então aqui vou mostrar para vocês a interface desse equipamento original, como ele vem com o firmware dele interno, tá? Antes da gente mostrar a integração. O software dele aqui, ó, interno, ele é muito prático, né? Ele é comum no mercado de se ver pela facilidade de buscar os aplicativos. Então a gente tem parte de levantamento rápido, locação, gerenciamento de obras, de dados, ferramentas, transferência de arquivos, que é muito legal falar para vocês a forma de transferir esses dados, né? Aqui pelo lado, ó, a gente observa que tem um mini USB e também tem um cartão SD, tá? Se a gente abrir aqui a proteção de borracha, a gente tem acesso aqui ao mini USB e também ao SD, certo? Então, para descarregar esse equipamento é muito simples, tanto para descarregar quanto para importar os arquivos que vai dentro das obras, tá? Então aqui que a gente tem, no caso ele está em inglês ainda, porque não foi traduzido, acabou de chegar esse equipamento para a gente aqui, mas a atualização do firmware dele é muito fácil, muito tranquilo, não tem segredo, e já vai para o cliente já no idioma desejável, né? No caso, o português. Como eu falei, né, a interface dupla com os 2 teclados te permite aqui, ó, ter a visualização aqui do que você está fazendo em ambos os lados, né? Você não precisa ficar trocando de lado para poder fazer uma leitura conjugada, se for preciso. Então isso aqui facilita também o seu dia a dia. Quando a gente for mostrar o Exped, você vai ver que você pode trabalhar aqui no firmware dele original, e se você trocar a face, você vai visualizar o seu Android, né? O seu sistema Exped, para poder fazer trabalhos mais complexos, tal, ou então já fazer trabalhos ligando em campo, tá? Então a gente vai estar mostrando isso para vocês. Uma outra coisa também sobre os programas desse equipamento aqui, que eles são todos abertos. Então linha de referência, arco de referência, área, volume, rodovia, já vem tudo aberto aqui dentro para você trabalhar, né? Se você precisar dessas ferramentas, você vai ter tudo aqui nesse equipamento. Esse equipamento, por exemplo, se você deseja adquirir e futuramente adquirir uma licença do Exped para poder colocar no seu Android, no seu celular,
é possível. Então você comprou o equipamento primeiro e trabalha da forma convencional, levantando, locando, usando as aplicações. Então fica funcional a princípio. Depois, se você quiser fazer um upgrade da sua aplicação aqui, basta você comprar uma licença do Xpad, colocar no seu celular, e aí com o uso de um adaptador, que a gente vai mostrar para vocês, e um celular com a sua licença já adquirida, você faz essa integração e trabalha com muito mais funcionalidade, com todas as ferramentas do Xpad para TPS, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa integração, tá? Do celular com o adaptador no equipamento, para ter toda essa funcionalidade do Xpad à disposição dos seus trabalhos. Então eu vou mostrar aqui, a princípio a gente pega o adaptador e vai unir, certo? Então eu tenho já um celular no adaptador. E na estação total, para fazer a montagem aqui do sistema, do adaptador, é bem simples, tá? A gente vem aqui na parte de baixo e encaixa a parte de cima, está montado já a solução. Basta a gente agora ligar o software Xpad e ligar a estação total. Depois a gente vai mostrar aqui para vocês com o zoom como funciona esse sistema. Aqui já com o celular, né, plugado aqui na estação, né, a gente vai abrir o software Xpad, lembrando que o celular tem que estar com o Bluetooth ativo e a estação total também com o Bluetooth ativo, né, para que tenha a comunicação. Aqui eu já criei uma obra prévia para vocês já terem uma ideia, mas essa é a tela do Xpad. Uma vez que a gente abre, a gente tem toda a parte de configuração da obra e a parte de levantamento, locação, Kogo, né? Essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês é uma de demonstração, né? Quando vocês adquirirem um Xpad, vocês vão ter mais a parte de levantamento, medição, locação e alguns aplicativos aí adicionais, tá? Uma vez a estação configurada, orientada no seu ponto conhecido lá, então a gente entra na parte de medição de pontos. A estação é conectada, ela informa aqui a orientação do aparelho, no caso aqui eu vou aceitar para vocês verem, e essa é a tela de medição. Todas as ferramentas agora dentro da Zoom 10, então, ou seja, Xpad trabalhando com Zoom 10. Uma coisa muito prática, né? Aqui no canto esquerdo a gente tem as informações de prisma, sem prisma, né? A gente pode mudar aqui para prisma circular, medição sem prisma, laser, liga e desliga. Se a gente quiser medir já uma guia que o software entenda que é para ligar tudo, automaticamente a gente troca aqui de ponto, pode colocar as opções de linha, de arco, círculo, tá? Então vou deixar aqui a princípio. Os códigos, né, para facilitar a vida em campo, a gente pode clicar aqui, ó, e selecionar tanto em forma de lista os seus códigos, quanto num código rápido. Então se eu quiser medir algumas árvores, seleciono aqui o código, automaticamente ele entra aqui. Se eu quiser selecionar um código já que eu criei em forma de linha, por exemplo, uma crista, então eu seleciono a crista, automaticamente o Xpad entende que ele vai ser ligado aqui ponto após ponto, então ele já sai desenhando. Vou tentar fazer aqui uma simulação de alguma medição para vocês verem. Então, por exemplo, eu vou apontar aqui em algum local e vou apertar aqui medir e salvar. O equipamento faz a leitura, mede e já pula para o próximo ponto. No caso aqui foi para o 101. Se eu virar o equipamento, vocês vão ver que ele faz a ligação automática. Vou tentar mostrar aqui para vocês rapidinho. Então vou soltar aqui. Automaticamente a tela também vai mudando. Vou apertar medir e salvar novamente. Mediu. Vou virar mais um pouquinho para tentar pegar um terceiro ponto. E eu já mostro o enquadramento dos 3 pontos para vocês. Uma vez que já fiz o levantamento, eu posso até, se eu quiser, trocar código para continuar medindo outras feições, né, de interesse. E eu também posso abrir o AutoCAD já, para ou ir desenhando ou editando, se for preciso, né? Então, para abrir o AutoCAD aqui do Xpad, né, para quem já conhece e para quem não conhece, a gente dá 2 cliques na tela de medição. Pronto, abriu o CAD. Agora a gente tem todas as ferramentas aqui de desenho e de edição. Então, por exemplo, como o meu código crista, ele já estava selecionado para ligar sozinho, então o ponto 100, 101 e o 102 já foi ligado sozinho, tá? A gente tem o ponto da estação e tem o ponto de ré, que foi orientado.
Se eu quiser, por exemplo, ligar um ponto ao outro, o que eu faço? Eu venho aqui em desenho, seleciono aqui, por exemplo, uma polilinha, tenho aqui o engate, que é semelhante ao snap do AutoCAD, clico aqui, e no caso aqui está só para pegar o nó do ponto mesmo, é isso que eu quero. Então, por exemplo, vou criar uma linha entre a minha estação e a minha ré, está criado o meu ponto, ok. Se eu quiser manipular essas informações do CAD agora na Zoom 10, o que eu faço? Editar, vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês. Offset, por exemplo, uma ferramenta bastante usada. A gente clica aqui em Offset, ele já pede para selecionar um objeto, eu seleciono o meu alinhamento. Tá, aqui ele pergunta quanto eu quero deslocar isso. 2 metros, tá bom? Pode ser. Ok. Agora eu tenho duas soluções. Qual eu vou querer? Se eu não quiser essa, a minha de interesse é essa, eu vou aqui e seleciono e dou um OK. E ele pergunta quantas vezes eu quero fazer essa repetição. Por exemplo, uma mesmo tá bom. Ok. Então eu já tenho agora uma linha aqui. Posso também, dentro dessa linha, por exemplo, pedir para criar pontos, se for de interesse. Posso segmentar essa linha também. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é muito útil, né? Eu vou aqui em editar, por exemplo, dividir. Então vou dividir quem? Eu vou selecionar esse alinhamento aqui. Está selecionado? Pergunta em quantas partes eu quero selecionar. Se eu falar que eu quero isso aqui em 20 pedaços, o software vai picar para mim em 20 pedaços. Então vou dar o OK. O nome do primeiro ponto ele mostra e eu selecionei. Pronto. Está selecionado, agora eu preciso ir lá demarcar em campo o meu pontinho. Preciso fazer uma locação desse ponto. O que eu faço? Dou o zoom aqui, venho aqui, clico no meu ponto e aperto aqui no cantinho locação. Cliquei no locação, já entro na tela de locação e vocês vejam que é muito simples, é muito fácil. Então aqui, por exemplo, aqui embaixo, 101 grau 31. O que eu preciso fazer? Mudar o meu equipamento até zerar esse ângulo aqui. Uma vez que zerou, para quem já é acostumado com locação, a gente dá um dist na tela para saber a distância que o seu auxiliar precisa vir até você ou se afastar de você. Então aqui, conforme a gente vai mexendo, vocês verificam que a tela ela vai apontando para a sua região, onde no caso é o seu ponto de interesse. Não sei se a câmera está conseguindo mostrar aqui enquanto eu estou girando, mas o ponto de interesse é essa seta azul. Conforme a gente vai rotacionar, ela vai mostrar no local certo, tá? E a gente vai alocando. Alocou o primeiro ponto, eu quero ir para o seguinte, eu posso tanto apertar aqui o botão próximo, quanto, né, um ponto mais próximo a você e tal. Ou, de maneira mais fácil, a gente volta aqui na tela do CAD e seleciona o pontinho aqui de interesse e já pede para alocar o segundo. Rotacionei, loquei o equipamento e o ponto meu de interesse, volto, já vou para o terceiro, volto, no caso aqui de locação, né? Volto, vou para o quarto. Então a ferramenta do Xpad é muito produtiva. Se a gente quiser enquadrar aqui o desenho total, a gente clica aqui em cima e enquadra. Divisão de lotes, toda essa parte de campo assim que pode dar uma produtividade, a gente consegue fazer. Vou também tentar mostrar um exemplo aqui de um projeto aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Por exemplo, um arquivo de locação. Olha só, um arquivo DXF importado aqui dentro do Xpad. Olha só. Quando você tem um desenho que você tem necessidade de jogar ele aqui dentro para alocar, então fica muito fácil, porque você projeta lá no seu AutoCAD, no seu software topográfico e joga ele aqui. Então a gente tem aqui, ó, como manipular os pontos e pedir para alocar. Pode ser até o alinhamento, se for necessário, ou os pontinhos. Clica no pontinho e clica em locação. Essa ferramenta aqui é muito legal, é muito útil. Então, como vocês puderam ver, o equipamento é cheio de ferramentas, né? Muita produção. E a gente gostaria de convidar vocês que têm interesse a solicitar um orçamento sem compromisso de um revendedor mais próximo a você, né? A gente terá o prazer de ir até você e mostrar mais ferramentas. E eu queria agradecer a atenção e até um próximo vídeo. Um abraço.